Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Leitura facilitada do Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Revisão. 1. Sobre o juiz, o Ministério Público, o acusado e o defensor, bem como os assistentes e auxiliares da Justiça. Artigos 251 a 258. Artigos 261 a 267. E. Artigo 274. Artigo 251. O poder de polícia do juiz no processo penal. Cabe ao juiz garantir que o processo penal transcorra de forma regular, respeitando as regras legais e assegurando o bom andamento dos atos processuais. Além disso, o juiz é responsável por manter a ordem durante a realização dos atos do processo, como audiências e sessões de julgamento. Para cumprir essas funções, o juiz pode requisitar o auxílio da força pública, sempre que isso for necessário para preservar a ordem, a segurança ou a continuidade dos atos processuais. Exemplo prático de aplicação do artigo. Durante uma audiência de instrução, uma das partes passa a interromper constantemente os depoimentos, causando tumulto e desrespeitando as determinações do juiz. Diante da situação, o juiz adverte a parte e, persistindo a desordem, requisita o apoio da força policial presente no fórum para garantir a ordem e permitir a continuidade regular da audiência, conforme autoriza o artigo. Artigo 252. Impedimento do juiz no processo penal. O juiz não pode atuar em um processo penal quando existir alguma situação que comprometa sua imparcialidade ou que gere conflito de interesses. Nesses casos, diz-se que o juiz está impedido de exercer a jurisdição. O impedimento ocorre nas seguintes hipóteses. 1. Atuação de parentes ou cônjuge no processo. O juiz não pode julgar o processo se seu cônjuge ou parente consanguíneo, ou por afinidade, até o 3º grau, tiver atuado no mesmo processo como advogado ou defensor, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça, perito. 2. Atuação prévia do próprio juiz. O juiz também fica impedido se ele próprio já tiver atuado no processo como advogado ou defensor, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça, perito ou testemunha. 3. Atuação como juiz em outra instância. O juiz não pode julgar o processo se já tiver atuado nele como juiz em outra instância, tendo se manifestado sobre o caso, seja sobre os fatos, seja sobre o direito aplicável. 4. Interesse direto no processo. O juiz não pode exercer jurisdição se ele próprio, seu cônjuge ou parente até o 3º grau for parte no processo ou tiver interesse direto no resultado da causa. Exemplo prático de aplicação do artigo. Imagine um processo criminal em que o réu está sendo defendido por um advogado que é irmão do juiz responsável pelo caso. Nesse caso, o juiz está impedido de atuar, pois há parentesco em linha colateral até o 3º grau entre o juiz e o advogado que atua no processo. Assim, o juiz deve se afastar do caso, e outro magistrado assumirá o julgamento, garantindo a imparcialidade do processo, conforme determina o artigo 252. Artigo 253. Impedimento entre juízes parentes em órgãos colegiados. Nos juízos coletivos, como tribunais ou órgãos colegiados, 2 ou mais juízes que sejam parentes entre si não podem atuar no mesmo processo. Esse impedimento vale quando houver parentesco consanguíneo ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. A regra tem como objetivo preservar a imparcialidade e evitar qualquer dúvida sobre a independência das decisões judiciais. Exemplo: imagine um julgamento em um tribunal composto por 3 desembargadores. 2 deles são irmãos. Nesse caso,
Os dois não podem participar do julgamento do mesmo processo. Um deles deverá ser substituído para que o julgamento ocorra sem parentes atuando juntos no órgão colegiado, conforme determina o artigo 253. Artigo 254. Suspeição do juiz no processo penal. O juiz deve atuar com imparcialidade. Quando existir alguma situação que coloque essa imparcialidade em dúvida, ele deve declarar-se suspeito. Se o juiz não se declarar suspeito espontaneamente, qualquer das partes pode arguir a suspeição pedindo o seu afastamento do processo. A suspeição ocorre nas seguintes situações. 1. Amizade íntima ou inimizade grave. O juiz é suspeito se for amigo íntimo ou inimigo declarado de qualquer das partes. 2. Processo semelhante, envolvendo o juiz ou familiares próximos. O juiz é suspeito se ele próprio, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato semelhante, quando ainda houver dúvida sobre o caráter criminoso da conduta. 3. Litígio com alguma das partes. O juiz é suspeito se ele, seu cônjuge ou parente, até o 3º grau estiver processando ou sendo processado por qualquer das partes, em outro processo que será julgado por essas mesmas pessoas. 4. Aconselhamento prévio. O juiz é suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes sobre o caso ou sobre como agir no processo. 5. Relação de dependência ou interesse patrimonial. O juiz é suspeito se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. 6. Vínculo societário. O juiz é suspeito se for sócio, acionista ou administrador de empresa que tenha interesse no resultado do processo. Exemplo: imagine um processo criminal em que o réu é uma pessoa com quem o juiz mantém amizade íntima de longa data, frequentando sua casa e convivendo socialmente. Mesmo que o juiz acredite conseguir julgar com neutralidade, essa situação compromete a aparência de imparcialidade. Por isso, o juiz deve se declarar suspeito. Caso não o faça, a parte contrária pode arguir a suspeição, e o processo será encaminhado a outro magistrado, conforme determina o artigo 254. Artigo 255. Parentesco por afinidade e seus efeitos no impedimento e na suspeição do juiz. Quando o impedimento ou a suspeição do juiz decorrer de parentesco por afinidade, relações criadas pelo casamento como sogro, cunhado ou enteado, essa situação pode cessar com a dissolução do casamento que deu origem ao vínculo. No entanto, se do casamento houver descendentes, o impedimento ou a suspeição permanece, mesmo após o divórcio ou a separação. Além disso, mesmo que o casamento seja dissolvido sem filhos, a lei determina que o juiz não poderá atuar no processo se for sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de qualquer das partes. Essa regra existe para preservar a imparcialidade do julgamento e evitar dúvidas sobre a independência do juiz. Exemplo: imagine que um juiz foi casado com a irmã do réu, mas o casal se divorciou e não teve filhos. Ainda assim, o juiz continua sendo cunhado do réu. Nessa situação, ele não poderá atuar no processo mesmo após o divórcio, pois a lei expressamente impede a atuação do juiz que seja cunhado de uma das partes. Artigo 256. Vedação à suspeição provocada do juiz. A suspeição do juiz não pode ser declarada nem reconhecida quando a própria parte provoca a situação com a intenção de afastar o magistrado. Isso ocorre quando a parte ofende ou injuria o juiz, ou age de forma deliberada para criar um motivo artificial de suspeição. A lei impede esse comportamento para evitar manobras processuais abusivas e garantir a regularidade do processo. Exemplo: imagine que, insatisfeita com as decisões do juiz, uma das partes passa a ofendê-lo propositalmente, com o objetivo de depois alegar suspeição por inimizade. Nesse caso, a suspeição não será aceita, pois foi provocada intencionalmente pela própria parte, o que é vedado pelo artigo 256. 257. Funções do Ministério Público no processo penal. No processo penal, compete ao Ministério Público exercer funções essenciais para a aplicação da lei e a proteção do interesse público.
Essas funções são: 1. Promoção da ação penal pública. Cabe exclusivamente ao Ministério Público propor a ação penal pública, ou seja, oferecer a denúncia contra o acusado conforme as regras previstas no Código de Processo Penal. Nenhum outro órgão pode substituir o Ministério Público nessa função. 2. Fiscalização da execução da lei. O Ministério Público também tem o dever de fiscalizar o cumprimento da lei, atuando para garantir que o processo penal e a execução das decisões judiciais ocorram de forma legal e regular. Exemplo: após a prática de um crime de ação penal pública, a polícia conclui o inquérito e o encaminha ao judiciário. O Ministério Público analisa as provas e, entendendo que há indícios suficientes de autoria e materialidade, oferece a denúncia, dando início à ação penal. Durante o processo, o promotor acompanha os atos, manifesta-se nos momentos previstos em lei e fiscaliza o correto cumprimento das normas legais. Artigo 258. Impedimento e suspeição dos membros do Ministério Público. Os membros do Ministério Público não podem atuar em processos penais quando existir vínculo de parentesco que comprometa a imparcialidade do procedimento. Assim, o Ministério Público não atuará no processo quando o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, seu parente consanguíneo ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Além disso, aos membros do Ministério Público aplicam-se, no que couber, as mesmas regras de impedimento e suspeição previstas para os juízes. Exemplo: imagine que um promotor de justiça seja designado para atuar em um processo criminal no qual o réu é seu irmão. Nesse caso, o promotor não poderá atuar no processo, pois há parentesco em linha colateral até o 3º grau entre o membro do Ministério Público e uma das partes. O feito deverá ser assumido por outro promotor, garantindo a imparcialidade do processo. Artigo 261. Direito à defesa técnica no processo penal. Nenhum acusado pode ser processado ou julgado sem a presença de um defensor, mesmo que esteja ausente ou foragido. Isso significa que a defesa é obrigatória em todas as fases do processo penal, sendo indispensável para a validade dos atos processuais. Parágrafo único. Defesa técnica fundamentada. Quando a defesa for exercida por defensor público ou defensor dativo, ela deve ser feita sempre por meio de manifestação fundamentada, ou seja, com argumentos jurídicos claros e justificados, e não de forma meramente formal ou simbólica. Exemplo: imagine que um réu responda a um processo criminal, mas não compareça aos atos processuais e esteja foragido. Mesmo assim, o processo não pode seguir sem defesa. O juiz deve garantir a atuação de um defensor público ou defensor dativo, que apresentará defesa técnica fundamentada em favor do acusado. Dessa forma, assegura-se o direito constitucional à ampla defesa, conforme determina o artigo 261. Artigo 262. Nomeação de curador ao acusado menor de idade. Quando o acusado for menor de idade, o juiz deverá nomear um curador para acompanhá-lo no processo penal. O curador tem a função de proteger os interesses do acusado menor, auxiliando na prática dos atos processuais e garantindo que seus direitos sejam devidamente resguardados ao longo do processo. Exemplo: imagine um adolescente que responde a um processo penal e comparece em juízo acompanhado apenas de um defensor. Ao constatar que o acusado é menor de idade, o juiz deverá nomear um curador, que passará a atuar ao lado do defensor, acompanhando o processo e zelando pelos interesses do menor. Artigo 263. Nomeação de defensor ao acusado e pagamento de honorários. Quando o acusado não tiver defensor, o juiz deverá nomear um defensor para atuar no processo penal. Mesmo com a nomeação judicial, o acusado mantém o direito, a qualquer momento, de escolher outro advogado de sua confiança, ou defender-se pessoalmente, desde que possua habilitação legal para o exercício da advocacia. Parágrafo único. Pagamento de honorários do defensor dativo. Se o acusado não for considerado pobre,
ele será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo conforme valor fixado pelo juiz. Exemplo: imagine que um acusado compareça à audiência sem advogado e declare não ter contratado um defensor até aquele momento. Para garantir o direito de defesa, o juiz nomeia um defensor dativo. Durante o processo, o acusado resolve contratar um advogado particular, que passa a atuar no feito. Ao final, como o acusado possui condições financeiras, o juiz determina que ele pague os honorários do defensor dativo pelo período em que atuou no processo. Artigo 264. Obrigação do patrocínio pelo defensor nomeado. Quando o juiz nomear um advogado ou solicitador para atuar na defesa do acusado, esse profissional é obrigado a aceitar e exercer o patrocínio da causa. Somente será possível recusar a nomeação se houver motivo relevante devidamente justificado. Caso o profissional se recuse injustificadamente a prestar a defesa, poderá sofrer aplicação de multa, conforme previsto em lei. Essa regra existe para assegurar o direito de defesa do acusado e garantir a regularidade do processo penal. Exemplo: imagine que um acusado compareça ao processo sem advogado e o juiz nomeie um advogado para atuar como defensor dativo. Sem apresentar qualquer justificativa relevante, o advogado se recusa a assumir a defesa. Nessa situação, o juiz pode aplicar a multa prevista em lei, pois a recusa injustificada viola o dever legal de patrocínio. Artigo 265. Deveres do defensor e continuidade da defesa no processo penal. O defensor não pode abandonar o processo sem apresentar justo motivo, que deve ser comunicado previamente ao juiz. Caso o defensor abandone o processo sem justificativa válida, ele responderá por infração disciplinar perante o órgão correicional competente. Primeiro, adiamento de audiência por ausência justificada. A audiência pode ser adiada quando o defensor não puder comparecer por motivo justificado. Segundo, comprovação do impedimento. Cabe ao defensor comprovar o motivo da ausência até o início da audiência. Se não houver comprovação, o juiz não adiará o ato processual e deverá nomear um defensor substituto, ainda que provisoriamente ou apenas para a realização daquele ato específico. Terceiro, abandono do processo e proteção ao acusado. Se houver abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, caso queira. Se o acusado não for localizado, o juiz deverá nomear defensor público ou defensor dativo, garantindo a continuidade da defesa. Exemplo: imagine que o defensor de um réu deixe de comparecer à audiência, sem comunicar previamente o juiz e sem apresentar justificativa. Diante disso, o juiz não adia a audiência. Nomeia um defensor substituto apenas para aquele ato e registra a conduta para que o defensor ausente responda por infração disciplinar. Caso o abandono se confirme, o acusado será intimado para escolher outro defensor, ou se não for encontrado, será assistido por defensor público ou dativo. Artigo 266. Constituição de defensor sem procuração no interrogatório. O acusado pode indicar um defensor no momento do interrogatório, sem a necessidade de apresentar procuração escrita. Nessa situação, a nomeação feita verbalmente pelo acusado é suficiente para que o advogado passe a atuar no processo penal. Essa regra tem como finalidade facilitar o exercício do direito de defesa e evitar atrasos no andamento do processo. Exemplo: durante o interrogatório, o acusado informa ao juiz que deseja ser defendido por um advogado específico presente na audiência. Mesmo sem a apresentação imediata de uma procuração, o juiz reconhece a constituição do defensor, que passa a atuar no processo a partir daquele momento. Artigo 267. Impedimento do defensor por parentesco com o juiz. Não podem atuar como defensores no processo penal as pessoas que sejam parentes do juiz, nas situações previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal. Essa proibição existe para preservar a imparcialidade do julgamento e evitar qualquer conflito de interesses,
ou dúvidas sobre a lisura do processo. Exemplo: imagine que o juiz responsável por um processo criminal tenha um filho advogado. Esse advogado não poderá atuar como defensor em processo conduzido pelo próprio pai, ainda que o acusado manifeste interesse em contratá-lo. Nesse caso, deverá ser nomeado outro defensor, garantindo a independência e a imparcialidade do processo. Artigo 274. Suspeição dos serventuários e funcionários da Justiça. As regras de suspeição aplicáveis aos juízes também se estendem aos serventuários e funcionários da Justiça, naquilo que for compatível com suas funções. Isso significa que esses servidores não podem atuar no processo quando houver situação que comprometa sua imparcialidade, assim como ocorre com o juiz. A finalidade da norma é assegurar a lisura, a neutralidade e a confiança na atuação dos órgãos da Justiça. Exemplo: imagine que um escrivão judicial seja amigo íntimo do réu em um processo criminal. Nessa situação, aplicam-se ao servidor as regras de suspeição, devendo ele se afastar do processo, para evitar qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos atos praticados. Acesse nossa playlist. Bons estudos!